Prezadas amigas e caros amigos, aproveitando o ensejo de uma fala mais severa do amigo espiritual Mateus Anacleto, um professor, um mestre da espiritualidade sublime, Eugênia se manifestou na madrugada passada, tecendo alguns comentários que acredito sejam dignos de serem divulgados, de serem partilhados, pelo menos com vocês. Talvez essa gravação seja apenas difundida entre os componentes da nossa casa. Talvez venhamos até a dar uma publicidade maior. Estou aproveitando o ensejo de uma situação de trânsito. Enquanto o Wagner, meu consorte, conduz o veículo, eu posso ficar com a mente livre para essa ocupação construtiva, o que todas as pessoas sensatas fazem em trânsito demorado nas metrópoles, pequenas ou maiores, não importando a dimensão, mas para um pleno aproveitamento dos minutos, como gostava de falar Emmanuel, guia espiritual Chico Xavier, não das horas, mas dos minutos. O que Eugênia falou, voltando a uma metáfora que ela utilizou, que é habitual dela utilizar, mas que chegou a utilizar mais em certos períodos, do jardim e do pomicultor, ela fez referência à espiritualidade amiga, à espiritualidade esclarecedora, à espiritualidade mais velha no sentido pleno da palavra, não só de idade espiritual mais avançada, mas também de maturidade psicológica e espiritual adquirida. Essa maturidade que indica sabedoria. Eles são mais responsáveis por nós, eles estão trabalhando na catalisação dos nossos processos de crescimento e de enxertia de valores novos para o nosso crescimento. A palavra enxertia, inclusive, foi utilizada por Eugênia, já trazida dessa alegoria que começou com nosso Senhor Jesus. O semeador saiu a semear. Lembram-se todos dessa passagem, não é? Então, seguindo essa antiquíssima e belíssima imagem, e rica também, de nosso Senhor Jesus, Eugênia falou de plantas, um jardim, que não é somente um jardim, é uma espécie de pequeno sítio, onde há o cultivo de plantas frutíferas. Ela considerou cada planta frutífera, embora haja algumas que sejam apenas ornamentais, ou seja, plantas que apenas oferecem flores, apenas entre aspas, flores com a sua beleza, a sua fragrância, etc. Não é de todo inútil que haja a presença do ornamento, da planta ornamental, porque a beleza compõe os processos espirituais da vida. A estética e a estesia são princípios importantes que nos integram à condição humana. A flor não só em beleza pode compor processos de embelezamento de ambientes, mas o perfume pode ser utilizado para a composição de fragrâncias, como nós usamos em cosméticos elementares da higiene pessoal. Mais higiene pessoal do que cosmética, fazendo aqui referência ao aspecto mais utilitário necessário aos princípios de asseio pessoal, por exemplo. Porque normalmente se faz referência a plantas ornamentais como inúteis, belas e inúteis. Assim vamos cair naquele preconceito de que a arte é inútil. E nós não podemos viver, seres humanos, sem arte, sem ciência, sem filosofia, sem religião ou espiritualidade, sem jornalismo que Eugênia aparta das outras ciências, sem psicologia que igualmente Eugênia distingue das outras ciências, sem o princípio da interdisciplinaridade de todos os campos de conhecimento da ação humanos, etc. Não vamos entrar nesse detalhe, já foi dito isso em outras ocasiões. Isso lembra os 7 pilares da nossa escola de pensamento, nossa corrente de pensamento cristão espírita,
ou a corrente cristã espírita. Pode ser o pensamento que seja cristão espírita ou a corrente cristã espírita. Considerando que temos a base cristã por excelência, o pensamento do nosso Senhor Jesus nos 4 evangelhos clássicos, e o pensamento kardecista espírita no sentido da prática mediúnica, do livro dos médiuns, e do livro dos espíritos no seu aspecto filosófico geral. Então, podemos nos dizer espíritas, mas não no sentido convencional. Não somos kardecistas, com todo respeito a Kardec, porque seguimos Kardec nos aspectos que consideramos ainda atualizados. Um grande missionário que antecipou que seria um dia corrigido pela ciência nos aspectos que eram próprios da sua época. Então, por isso, embora respeitando aqueles que seguem de modo mais rigoroso Kardec, nós fazemos essa atualização que foi antevista como necessária. Retornando ao que estávamos desenvolvendo, o raciocínio que estávamos desenvolvendo, o pomicultor, no caso, espiritualidade amiga, como foi o caso de Mateus Anacleto, na fala mais íntima pelos componentes de nossas reuniões mediúnicas, na reunião mediúnica de esclarecimento da terça-feira próxima passada. Numa parte final, que não vai ser levada ao grande público, ele fez uma repreensão aos componentes de nossa casa, de forma dura, de forma direta, severa, lembrando os melhores momentos de nosso Mestre Senhor Jesus, sem a intenção de comparação no sentido de dizer Anacleto um Jesus, por favor, porque quando estamos ouvindo com má vontade, acabamos por cair nessas interpretações maliciosas, injustas e, portanto, caluniosas, se a pessoa tem intenção de passar adiante essa fala distorcida. É porque todos nós, como discípulos de nosso Senhor Jesus, Jesus disse: fazei aqueles que não... Jesus falou em vários momentos que eram seus discípulos para fazer o que ele fazia ou não seriam seus discípulos legítimos. Ou seja, a fala severa, com autoridade moral, como nós percebíamos de Anacleto, era, ou Mateus Anacleto, mais ou menos no sentido de Mateus ressurgido, etc., nos chama a atenção para essa necessidade de amadurecermos psicologicamente, amadurecermos emocionalmente, espiritualmente, para compreender falas duras como naturais e esperáveis, desejáveis de um mestre que seja eficiente e responsável, ou seja, que tenha responsabilidade pela sua sagrada missão de nos fazer a edução, nos favorecer o eduzir de valores íntimos, que é uma das possíveis origens etimológicas da palavra educação. Então, trazer de dentro de nós os conteúdos angelicais que ainda estão em semente no nosso coração. Voltando à metáfora de sementes e do jardim de pomicultura, o pequeno sítio pomicultor, como fala Eugênia. Ela apresenta, a mestra espiritual Eugênia, veio para falar amavelmente, dando endosso à fala dura de Mateus Anacleto, porque muitas vezes não funcionamos de outro modo, não conseguimos absorver uma lição de outra maneira, senão através das vicissitudes da vida, das tragédias climáticas, dos desastres existenciais, uma demissão, uma falência, a perda de um ente querido. Por que existem tantas expiações e provações na Terra? Porque o nosso nível evolucional exige isso. Quando nós tivermos evolução suficiente para dispensarmos esses recursos, as ferramentas da ciência nos protegerão de todas as eventualidades, não só da natureza externamente considerada, mas a nossa própria natureza interna, ou seja, dificuldades orgânicas, enfermidades espirituais, psicológicas, físicas, e tudo imbricado porque uma coisa redunda em outra, ou seja, a somatização de doenças e etc, etc. O assunto não é esse. Eugênia falou ela falou de 4 principais figurações, alegorias,
E nesses 4 elementos básicos, alegóricos ou metafóricos, ela nos trouxe uma lição muito importante, que é difícil de ser levada à prática, mas é essencial para quem de fato quer se tornar maduro, adulto espiritualmente, ou, de forma mais prática, adulto de verdade, adulto psicologicamente. Nós vemos, o comum da nossa cultura, temos inteligências maduras, pessoas intelectualmente preparadas, mas emocional e espiritualmente despreparadas para a vida. Pessoas que se desmantelam em divórcios. Pessoas que se desestruturam com crises existenciais, por exemplo. Outras, decepção com amigos, a superação de traumas do passado. Há pessoas, inclusive, que julgam que superaram bem seus traumas, tornando-se cínicas, tornando-se desesperadas, perdendo a fé. Isso é um sinal de pouca inteligência emocional e intuicional ou espiritual. A capacidade de refinamento psíquico, intelectual inclusive, para enxergar o abstrato, para transcender as contradições da condição humana, para enxergar o abstrato tão real como que é concreto, acessível ao sensório vulgar físico. Assim como a economia não pode ser tocada nem vista pelo sensor, portanto, não se ouve, não se vê, não se toca, não se degusta a economia. Não usamos os 5 sentidos, nem cheiramos a economia. Alguém tem dúvidas de que a economia tem um impacto extraordinário sobre a vida de todas as pessoas, inclusive com tantas correntes bastante, vamos dizer, severas nessa ótica, as mais materialistas, inclusive, as de tom mais negativista, nihilista, consideram que os aspectos econômicos sejam, se não os mais importantes, dos mais importantes a movimentar culturas, sociedades, guerras ou edificações importantes ou conquistas importantes da civilização. E ninguém sabe o que é economia. Ainda há círculos que ridicularizam a economia como ciência, de tão complexa que ela é, de tão difusa e subjetiva que ela é. O mesmo falando sobre física quântica, a física das supercordas, tão discutida ultimamente nos meios acadêmicos mais sérios. A mesma coisa vamos falar sobre psicologia. Pessoas que riem da psicologia estão revelando a própria ignorância, embora haja diversas disciplinas e escolas de psicologia e psicanálise, exatamente porque o assunto é tão complexo que os pareceres opiniáticos se tumultuam numa pluralidade impressionante, que bem revela multidimensionalidade de conflitos, de angústias, de problemas humanos e de níveis de consciência dos indivíduos. Por isso, precisando de abordagens diferenciadas conforme as suas próprias aspirações e o seu feixe de interesses naquela faixa de evolução ou de desenvolvimento pessoal. Então, a falta de maturidade, a falta de espiritualidade, a inteligência intuicional, a inteligência espiritual, a inteligência que nos faz, seria uma espécie de inteligência emocional. Uma inteligência emocional em nível de excelência é aquela que sabe entrever significados onde outras pessoas simplesmente desesperam. Nós não somos educados na instrução dentro da educação formal. Nós não somos educados, preparados para os eventos mais importantes da vida. Nós não somos preparados para suportar todas as ambiguidades, imprevisibilidades e principalmente os baques que a vida nos apresenta, para que absorvamos ou abramos nossas mentes para aquilo que precisamos enxergar e que ainda não enxergamos por deficiências evolutivas que todos portamos. Alguém julgar que não precisa atravessar por dificuldades que sejam, essa pessoa está revelando uma psicologia infantil, uma personalidade imatura. A analogia de Eugênia como o grande sítio ou o pequeno sítio, que não só ali havia
o cultivo de árvores frutíferas, mas também de árvores ornamentais, é de que há 4 elementos, como íamos dizendo: o sol, a irrigação para substituir as chuvas, para não ficarmos dependentes das chuvas, porque o sol nós podemos garantir, principalmente em regiões como a nossa região equatorial. O sol é quase uma garantia, mesmo em dias chuvosos. Então, o sol, a irrigação ou a chuva. E os outros 2 elementos, a poda e a adubação. Muito bem, ela entendeu o sol como a metáfora das boas ideias. A pessoa vai assistir uma palestra, por exemplo, seja uma reunião mediúnica de esclarecimento fechada, como a de terça-feira passada, seja uma palestra pública como a que fazemos todos os domingos, e a pessoa ouve lá um princípio, um raciocínio, uma sugestão de como abordar um certo tema, e a pessoa tem um lampejo, qual um insight, ou diz: é isso que eu estava buscando, que ideia interessante, que excelente proposição para eu resolver, equacionar aqui a minha questão. É um sol que chega às nossas vidas. Nós gostamos muito dessa parte das preleções religio-filosóficas. Também muito nos agrada como plantas vivas, como árvores frutíferas ou ornamentais, alegoricamente considerando aqui a irrigação do conforto, as palavras, ou vamos dizer, aqueles alvitres que são verdadeiros refrigérios para nós. Suporte um momento difícil com resolutividade e pragmatismo, que você sairá da sua crise enrijecido para as novas tempestades, as invernias que virão pela frente, os novos períodos difíceis. A dor é passageira, a conquista que podemos obter através do sofrimento é permanente. Aquelas frases que não só são esclarecedoras, aquelas máximas que são confortadoras, aquelas ideias que não só nos elucidam o intelecto, mas são edificantes para o coração. Isso seria irrigação na visão eugeniana, de Eugênia, da mestre espiritual Eugênia Aspásia, que foi o espírito de Aspásia de Mileto, a fundadora de uma escola de filosofia na época de Péricles, inclusive tendo sido sua consorte, século V a.C. Retornando, então, esses 2 elementos, nós nos agradamos muito. Ideias que nos ajudem a pensar bem e a nos sentir melhor, num momento específico que seja, sempre são muito bem-vindas. Mas existe a poda. Assim como o cirurgião que precisa usar o bisturi para retalhar a carne de alguém vivo, e que isso deve muito bem ser visto quando necessário, assim como o anestesista dopa uma pessoa à beira da morte, deixando-a à beira da morte praticamente, para que ela possa ressurgir depois de uma intervenção cirúrgica, fortalecida, com uma sobrevida, uma vida inteira pela frente, após aquela correção inadiável num certo elemento funcional do corpo, um órgão específico que seja, etc. Assim como um professor precisa ser rígido nos momentos certos para que instile disciplina em seus alunos, principalmente quando são crianças ou adolescentes, não vamos esperar que guias espirituais ou que encarnados ou desencarnados tenham voz adocicada ou só nos falem o que nos agrade. Existe uma poda que nos machuca e dizemos: essa pessoa me feriu. E sim, pode ter ferido no ego, ferido nos caprichos. Podemos ter sido feridos em todos os aspectos que são indesejáveis e nos bloqueiam a felicidade e toda forma de potencial à resiliência, a nossa capacidade de nos repararmos de problemas vividos. Todos os nossos elementos ilusórios. Nós não somos mutilados no nosso bem-estar. O bem-estar por um momento, emocionalmente, não ficamos muito alegres, isso é normal. E por acaso alguém, quando se submete a uma cirurgia, fica se sentindo muito bem logo após a cirurgia? Não há um período de convalescença necessário?
Igualmente, nós podemos ficar machucados por um momento, sobre a maneira porque não se conhecem muitos recursos sobre anestésicos psicológicos ou espirituais para que um terapeuta, por exemplo, seja bem severo com a postura viciosa de um atendido seu, se quiser ser responsável. Porque se o terapeuta apenas está preocupado em manter o seu cliente, ele pode contornar assuntos graves, até inconscientemente, para manter. O mesmo pode acontecer com um professor, para não ter problemas com alunos, com a diretoria do estabelecimento de ensino, assim como também o guru, para manter a sua audiência, para manter um templo cheio, pode faltar com a sua responsabilidade de um pai espiritual, ainda que com deficiências humanas normais. Então, e por fim, a adubação. Detestamos a adubação. Muitas vezes, certas falas nos soam com odor insuportável. Às vezes parecem infectas ou infectadas do que nós julgamos ruim. Por exemplo, as bactérias do aparelho ou do trato intestinal. Segundo estudiosos, sobre o nosso microbioma, nós temos 10 trilhões de bactérias nos intestinos. 5 delas aproximadamente favoráveis ao bom funcionamento do nosso corpo, sobremaneira no sentido do sistema imunológico. O início do nosso sistema imunológico, 80% do nosso sistema imunológico está sediado basicamente no funcionamento dos intestinos, o que é surpreendente para muitas pessoas. É uma descoberta e um mais recente da ciência sobre a importância do microbioma. Eis aí a questão dos tratamentos com microbióticos, etc., que chegam a afetar o comportamento de pessoas, segundo os últimos estudos. Distúrbios mentais podem ser tratados, o que é impressionante para a nossa forma habitual de entender o aparelho digestivo e a relação com o sistema nervoso, e principalmente o sistema nervoso central, porque nós sabemos da relação do sistema nervoso para o aparelho digestivo. Uma pessoa ansiosa pode, com o tempo, gerar uma úlcera gástrica, por exemplo. Mas o inverso, que o aparelho digestivo desregulado pode gerar um distúrbio emocional mental, última descoberta das ciências. Houve um caso curioso de uma jovem que apresentava um nível grave de TOC, não é? Transtorno obsessivo compulsivo, e estava sendo tratada com psicofármacos há muito tempo, sem solução, até que o psiquiatra resolveu perguntar aos pais como era o sistema de evacuação da jovem. E de fato ela tinha diarreias frequentes. E esse psiquiatra, informado sobre essas novas descobertas, pediu que os pais submetessem a jovem, com o que concordaram, a um tratamento com probióticos para equilibrar a flora intestinal. E o que aconteceu é que em 6 meses o toque grave da moça simplesmente desapareceu. Em camundongos, em que pode ser experiência, eu estou falando isso para não parecer que a gente está falando aqui de pseudociência. Isso pode ser pesquisado e verificado. Camundongos, em que se pode fazer o experimento mais livremente, fez-se algo com resultados surreais para a nossa visão de mundo de ciência atual. Foi substituída, por exemplo, a flora intestinal de um camundongo para outro, e o que aconteceu, simplesmente, para pasmo dos observadores científicos, os pesquisadores, é que o comportamento de um rato passou para outro, como se o próprio cérebro tivesse sido substituído. Tanto que começaram a chamar do aparelho digestivo de o segundo cérebro. Muito interessante, isso é recente, está ainda em estado de pesquisa, novos estudiosos vão fazer pesquisas para confirmar isso. Então, voltando, nós precisamos passar pela experiência de não quero saber de bactérias, são forças de micróbios do meu organismo, micróbios do meu corpo. Como assim vou ingerir um iogurte com os lactobacilos, por exemplo? Como assim? Algumas pessoas se assustaram. Como assim? Vou me servir de um alimento que eu já estou sabendo de antemão que está cheio de micro-organismos, não é? Mas com relação aos intestinos, nós sabemos que é necessário que haja essas bactérias do bem. Assim como no passado, no início do século passado, a vacinação gerou caos em massa
na capital da República, o Rio de Janeiro na época, o ambiente mais instruído, mais informado do país. Mães inflamadas foram às ruas protestar contra a vacinação, porque sabia-se que havia a inoculação de certos bacilos, só que em estado de desativação, como nós sabemos que funcionam as vacinas, pelo menos um dos tipos de vacinas, em que certos agentes que são desativados em seu poder de gerar aquela enfermidade de que são patógenos, desativados, são inoculados na corrente sanguínea para que então surjam para que o sistema imunológico se adapte àquele tipo de ataque ao sistema, e quando o ataque acontecer de fato, ou seja, com patógenos ativos, o organismo já tenha portanto, os linfócitos, os leucócitos apropriados, os anticorpos específicos para aquele tipo de patógeno. Então, amigos, amigas, nós às vezes funcionamos como essas pessoas, aquelas donas de casa ignorantes que foram protestar contra Oswaldo Cruz no início do século passado, porque estava inoculando doenças nos seus filhos, elas não iriam aceitar aquilo. Então, às vezes dizemos, isso é sujeira, isso é uma coisa imoral. Como é que um religioso vai falar, ou um espírito de forma tão dura comigo? Eu sou uma pessoa decente, como vai dizer que eu não estou sendo devidamente responsável? Eu estou me sentindo intoxicado, intoxicada, infectado, infectada por maus sentimentos, e a culpa depois dessa palestra, depois dessa fala dura. Será que nós vamos querer então só sol e irrigação? Não vamos querer a poda do que nós devemos tirar de excesso e de errado e de tóxico e venenoso em nossas vidas de fato? Os traços de personalidade e de caráter, muitas vezes no plano inconsciente, que nós, para tornarmos consciente, precisamos sofrer o processo da elucidação. Não é fácil enxergarmos, na boa terapia, os aspectos menos lisonjeiros de nós mesmos, de nós mesmas, mas ou fazemos isso, ou não acontecerá o verdadeiro processo de esclarecimento íntimo, de elucidação, de iluminação. Jung disse, só há uma forma de nos tornarmos seres luminosos, nos conscientizarmos de nossas trevas ou de nossa escuridão interiores. Que Jesus disse que nós faceássemos e amássemos os nossos inimigos, não só fora, mas dentro de nós. Eles têm muito a nos dizer. Então, cuidemos para não cairmos nas posturas acomodatícias e auto-vitimizantes. Lembremos de que as pessoas que mais espetacularmente agem de forma injusta, caluniadora, por exemplo, que costumam ser as pessoas mais próximas em algum momento da vida de alguém. Isso está na biografia de todos os grandes homens e grandes mulheres. Observemos, como Jesus disse, aquele que comer do meu prato, esse me trairá. Sem falar aqui da questão controversa de Judas, mas ele mandou uma mensagem sobre de onde vem o processo, entre aspas ou sem aspas, da traição. Lógico, dos mais próximos, os mais íntimos. As situações mais vexatórias que acontecem em justiça são de ex-esposos que se digladiam por bens materiais após divórcios, após, não divórcio em si só, mas após longos anos de troca de amor, em várias formas de pseudo-amor, de cartas cariciosas e momentos maravilhosos, e tudo termina em vamos colocar, uma patética manifestação de baixaria e mesquinharia em vários sentidos consideradas. A mesma coisa se diz quando familiares biológicos se debatem de forma vergonhosa depois da morte de um certo patriarca ou matriarca endinheirado, endinheirada. Irmãos se tornam rivais ferrenhos, são capazes de dizer impropérios como ninguém mais pode dizer um ao outro, quando seus caprichos, seus interesses pessoais são feridos. Não é algo de estranhar
que nós nos enfureçamos contra quem dizemos amar ou ter amado. Portanto, fiquemos alerta, porque vamos encontrar nessas pessoas as que cometem injustiças mais sérias, as pessoas que são caluniadoras mais ferrenhas de outras, pessoas que têm todas as razões, conversemos com elas, elas se sentem vítimas, elas fazem um enredo, apresentam uma versão das histórias que elas viveram, que qualquer pessoa que ouça pode chegar às lágrimas se não for devidamente avisada para observar por que essa pessoa realmente está dizendo isso. Contra alguém, por exemplo, muito bem-sucedido. Geralmente a pessoa muito atacada é uma pessoa bem-sucedida. Por que há tanta aversão contra uma pessoa bem-sucedida? Sempre haverá o mito familiar. Vão surgindo os mitos familiares, os mitos de grupo, quando os nossos interesses são feridos. Então fiquemos atentos para essas artimanhas do ego e da nossa sombra psicológica, do inconsciente, como se queira dizer. Nós nos iludimos, nos enganamos. Fica difícil imaginar a pessoa pérfida que faz a perfídia conscientemente. Existem essas pessoas malevolentes e que são conscientemente malevolentes, criam armadilhas para outras pessoas de forma premeditada e consciente. Mas essas pessoas constituem a minoria da população. Mas um percentual assustador da população mente para si mesmo, engana-se, cai na própria armadilha para poder se sentir vítima, pelo horror de suportar a culpa que teria que facear, a sua própria responsabilidade por criar as tragédias e desastres por sua própria ação errada ou omissão. Essas pessoas preferem se colocar como vítimas. Uma excelente pesquisa que podemos fazer: visitar manicômios judiciários, visitarmos penitenciárias, e vamos ficar impressionados com a sinceridade de muitos deles. Não apenas aqueles que estão mentindo, mas alguns sendo muito sinceros, se colocando como vítimas da sociedade, vítima de pais que os maltrataram, vítimas de pessoas que não lhes deram oportunidades de trabalho ou de estudo. Sempre haverá a postura da vítima mais intensificada em quem tem maior inclinação e o perfil do verdadeiro vilão. Apenas o vilão perverso por excelência, aquele que tem consciência que é mau. Por isso que Jesus disse: cuidai, meretrizes e publicanos entrarão no reino dos céus antes de vós. Mateus 21:31. Falando a seus discípulos e em alguns momentos para também os religiosos da época. Porque se uma pessoa está consciente que está fazendo uma coisa errada na visão dela, ela está mais próxima de depois se arrepender e se modificar. Mas se uma pessoa cria justificativas para sua má conduta, facilmente ela vai passar um longo tempo criando novas racionalizações, conversando com outras pessoas que pensam parecido com ela. Todas se retroalimentam, como disse Jesus. Cegos, condutores de cegos, cairão todos no barranco, no meio das religiões, no meio das ciências. Até isso, academias que enlouquecem, ambientes familiares aos montes. Então prestemos atenção, nações que enlouquecem como a Alemanha nazista. Fiquemos atentos a pessoas que estão muito certas de que estão certas, muito certas, e começam a conversar só entre elas aquilo. Estão preocupadas em não passarem adiante sua visão, porque elas estão certas. Elas são as vítimas que estão perdoando. Tenhamos o cuidado dessa soberba delirante que afeta todas as pessoas, movidas por inveja, mesquinharia e interesses pessoais feridos, para que nós não nos assemelhemos a Lúcifer, o mito do anjo orgulhoso que caiu porque não admitiu cometer erros. O erro estava sempre no outro e não nele próprio. É um mito. Não precisamos entrar nesse detalhe do Lúcifer nesse momento, porque o Lúcifer significa cheio de luz. Jesus falava sobre isso também na passagem do bom filho e o filho pródigo.
Jesus foi duro com o filho certinho, cumpridor dos seus deveres. Por isso, aquele outro que fugiu da casa do pai e foi gastar o dinheiro com prostitutas, ele todo certinho, moralista, cheio de razão, e na verdade ele era egoísta e invejoso. Como descrito por nosso Senhor Jesus, todo mundo com um pulso e a Bíblia, quem quiser ser cristão ou ter uma visão espiritual séria, moral de verdade, vai perceber isso. Não necessariamente uma pessoa de bem é uma pessoa da espiritualidade, porque ser de bem, cumprir os deveres da lei, ser responsável financeiramente com a família, com a profissão, é uma atitude inteligente, é uma atitude esperta. Não é bom ser contra a lei ou contra os costumes ou contra a sociedade. As pessoas mais aplaudidas não são pessoas mais virtuosas, normalmente elas são pessoas mais ajustadas ao status quo, podem ser as mais covardes. Não podemos generalizar, mas a tendência é os verdadeiros virtuosos. A história o diz: gênios da ciência, gênios de todas as áreas, da filosofia, da religião, das artes, foram condenados em sua época, por seus contemporâneos e seus conterrâneos. Os dois aspectos. Quem está perto fisicamente, quem está perto no tempo, tende a condenar quem representa o próximo status quo, da próxima faixa evolutiva de uma sociedade. Então, a moralidade é circunstancial. Agora, nossa consciência não. Se nós quisermos nos ouvir, realmente, e se quisermos procurar pessoas que nos ajudem a quebrar, rasgar o véu das nossas ilusões, aqueles que façam a poda, dói, mas é necessário. É uma cirurgia. Nós aplaudimos o médico que nos retalha numa cirurgia necessária. Condenamos o professor ou terapeuta que nos dizem a verdade que ninguém teve coragem de nos dizer. Imaturidade psicológica, despreparo emocional para a vida. Quem perde somos nós mesmos. Estamos mais despreparados para enfrentar dificuldades normais e menos preparados para ser felizes. Alertemo-nos para isso. Aceitemos os odores nauseabundos da podridão dentro de nós mesmos. Por que enxergamos só a podridão fora, se o que está fora reflete o que está dentro? Ou porque permitimos que se aproximasse de nós, ou porque atraímos por nossa própria conduta? Nossas escolhas são reveladas na linha de eventos em nossas vidas. Não só para reencarnacionistas que sabem que até a circunstância do berço é definida dessa forma, mas para quem não é, mais motivo de assumir a responsabilidade por sua vida, não se colocar como vítima, assumir as rédeas de sua existência e seguir, para não ficar chorando sobre leite derramado, como disse o Espírito Eugênia ontem, na madrugada passada, mas fazendo referência, fazendo imediatamente uma mudança dessa imagem popular para uma outra, chocante quase. Há pessoas que estão chorando sobre o leite derramado, disse ela. Como dissesse, pois é verdade, meu Deus, perdi oportunidades. Ou então, eu estava tão bem quando fui ao terapeuta e ele me disse aquilo tão duro, que eu sou uma pessoa acomodada. Mas eu estou sempre só pensando bem de todo mundo. Eu não faço mal a ninguém, mas você não tem a coragem de assumir os riscos, assumir o ônus da escolha do melhor e de ser quem você é e não atender a expectativas de terceiros, ainda que sejam terceiros muito amados. Antes estejamos com pessoas que nos respeitem do que pessoas que amemos ou que digam que nos amam, mas que nos castram em nossa individualidade, em nosso direito de ser, pensar e agir como julgamos correto, desde que legal, desde que justo, desde que não estejamos prejudicando terceiros. Então, prestemos atenção ao que disse Eugênia. Muitas vezes, olha, fui à palestra, eu estava tão satisfeito, o leite derramado da minha alegria ilusória, a alegria viciosa, a alegria do pão e circo, a pessoa está iludida, está à beira do abismo e não percebe. E o tranco que se recebe à beira do abismo, como de um salva-vidas que pega uma pessoa do jeito que é possível, desloca uma clavícula, mas salva a vida de uma pessoa? Vamos esperar que um salva-vidas venha de forma cariciosa para não machucar a epiderme da pessoa, não arranhar a pele da moça ou do rapaz?
Então Eugênia transformou essa metáfora conhecida do leite derramado, não chorar sobre leite derramado, em chorar com um balde, um tonel de lodo, de caldo putrefacto da própria pessoa. Ela pensa que é leite, está acostumada a podridão. O olfato tem esse efeito, vocês já notaram? Pessoas com higiene comprometida não sentem os próprios maus odores. Pessoas acostumadas a viver perto de esgoto não notam os maus odores exalados do esgoto. Nós às vezes estamos acostumados, muito mal acostumados, viciados e envenenados sem o percebermos, porque é o padrão nosso, nós nos ajustamos a tudo, o caldo putrefacto, como ela disse bem, dos maus pensamentos e sentimentos. Um bom terapeuta, um bom educador, um bom líder espiritual religioso derruba muitas vezes a uma pesada, porque não havia outra forma como salva-vidas que faz um movimento brusco, porque talvez seja a última oportunidade de salvar aquela vida. Se ele tivesse mais certeza de que haveria uma forma de pegar suavemente, talvez pegasse. Então derruba aquele tonel cheio deste caldo putrefacto e, portanto, que envenena, que pode necrosar a alma de uma pessoa, não mais o mal, a boa bactéria, mas sim os micro-organismos e fungos e vírus e tudo que seja realmente fonte de destruição da vida. Nós temos isso psicológico e espiritualmente também. Então aquele caldo putrefacto, podre, sujo, mortífero, que é derramado, e nós vemos a pessoa cheia de lodo chorando, meu lodo, meu caldo sujo, e pensando ser um leite, o seu alimento, acostumado a se alimentar com porcaria, espiritualmente, psicologicamente. Qual a pessoa que prefere a pornografia ao amor sexual vivido com equilíbrio e amor no sentido romântico conjugal, por exemplo? Qual a pessoa que prefere ouvir música de baixo calão sem saber das maravilhas até de efeitos orgânicos da música de melhor qualidade? Da mesma forma que pessoas que preferem informações completamente dispensáveis ou perniciosas de páginas policiais, esquecendo-se de fontes de informação extremamente importantes do como agir, como se portar para oferir o melhor usufruto possível da vida, como são os estudos biográficos dos homens e mulheres de bem em todas as disciplinas do conhecimento e da ação humanas, e a psicologia esotérica e espiritual, transpessoal, as diversas escolas, a psicologia profunda, a espiritualidade de qualidade e mesmo informações técnicas ou profissionais que nos favoreçam uma maior excelência profissional, uma maior proficiência no exercício da função que nos está destinada pela divina providência, ou escolha própria, ou as duas coisas simultaneamente. Encerrando por aqui, que Nossa Senhora e Nosso Senhor nos ajudem a enxergar a importância disso, entender, encerrando e fixando o importante, ficar magoados. Isso lembra a criancinha esperneando no supermercado porque mamãe não comprou o doce, o pirulito que ela queria. O bom pai e a mãe, todos sabem ser firme nessa hora, sem ser violento ou abusivo com a criança, porque a criança precisa ter autodomínio, porque o que não é bonito numa criança de 2 ou 3 anos, não achemos depois que com 20 ou 30 vai ser diferente. A pessoa vai apenas botar uma capa de intelectualidade para dar pretextos para sua postura caprichosa, mimada, narcisista. Então, não esperemos de terapeutas decentes, educadores honestos, ou religiosos ou líderes espirituais, de fato sábios, ou que estejam em busca da verdadeira divindade, ou a busca verdadeira da divindade. Não esperemos falas continuamente mansas, posturas continuamente doces, mas sim um contraponto indispensável de severidade, assim como o médico que sabe prescrever um tratamento medicamentoso nem sempre agradável. Às vezes o remédio amarga, às vezes o tratamento é incômodo e às vezes até uma cirurgia se faz imprescindível. E nós não reclamamos, achamos que o médico é competente. Façamos a mesma coisa, saiamos
percepção limitada do primarismo intelectual, de só enxergar o físico. O médico trabalha com o físico, nós aceitamos remédio amargo e cortes do corpo à cirurgia, desde que seja uma cirurgia. Não aceitamos, por causa da nossa inteligência limitada, que em termos psicológicos e espirituais exista a mesma necessidade do tratamento medicamentoso, de falas constantes de moderado desconforto e muitas vezes de falas muito desagradáveis, como são processos de intervenção cirúrgica, nem por isso salvadores. Não podemos dizer que toda fala dura seja saudável, que toda severidade é do bem, mas saibamos distinguir, como distinguimos o corte de um assassino na rua do corte do bisturi de um cirurgião. Temos que ter refinamento psicológico, refinamento de inteligência, aguçar nossas percepções para não tratarmos aquele que nos salva como assassino na rua. O cirurgião decente que tem o ideal de nos salvar as vidas com aquele outro que pretende nos surripiar a existência física. A mesma coisa acontece em relação ao bom educador, ao bom terapeuta, ao bom religioso ou sacerdote ou líder espiritual. Assim como um pai e a mãe, que muitas vezes precisam apelar mesmo de forma bastante direta, objetiva e muitas vezes sistemática para artifícios draconianos, duros, justamente com os que mais precisam. Atentemos-nos para as nossas posturas frouxas moralmente, de querer apenas falas agradáveis, de esperarmos apenas pessoas que digam que nós estamos certos, de esperarmos apenas amigos convenientes. O verdadeiro amigo, irmão ideal, é aquele que nos dá o presente da transparência, sem a intenção de nos ferir, sabendo se colocar no seu lugar quando não tem condições de nos aconselhar, mas sim também sabendo que aquele que melhor aconselha é o primeiro a saber ouvir a repreensão. Não se pode fazer uma boa repreensão se primeiramente a pessoa não está disposta a dar a si mesma a repreensão justa e a ouvir de quem tem autoridade intelecto-moral para fazê-lo. Muita paz e felicidade, que cada um de nós faça o possível para carregar sua cruz, como disse nosso Senhor Jesus. Não é sofrimento por sofrimento, não é apologia da dor, é enxergarmos que a vida é difícil. Não é dito, não é sempre isso, e isso não é apologia à dor. Nós vivemos uma era de hedonismo exagerado, de facilidades, como se a vida fosse fácil. Nos iludimos porque digitamos, teclamos o computador, aparece imediatamente o que pedimos. E muitas vezes vamos encontrar nos maiores desafios da vida, na vida afetiva, na vida familiar, na vida profissional, em todos os aspectos, muito mais na espiritual, grandes enigmas, grandes dilemas e desafios. Devemos nos sentir instilados à busca, à perseguição, no bom sentido do combate, da aventura de viver com seus riscos calculados, ponderados, mas sabendo que há o polo negativo como o polo positivo e precisamos deixar a energia fluir. Não há só alegrias, não existe só doce na vida como uma criança espere, ou recreios. Nós precisamos de viver as disciplinas, as cruzes, aquilo de que não podemos nos evadir se não quisermos viver uma vida plena, decente e adulta. Portanto, somente assim, realizada e feliz. Paz para todos, em nome dos bondosos amigos espirituais que misericordiosamente nos inspiram. Irmão em Cristo, Benjamin Teixeira de Aguiar.